Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora o Vozes do Cooperativismo, um programa que debate o modelo de negócios que transforma a vida e a economia do nosso estado do Ceará. Bom, no programa de hoje vamos debater a importância do cooperativismo de crédito. Eu já estou aqui com dois representantes do Sicoob Ceará, que é uma cooperativa de crédito organizada no Brasil todo e também no nosso estado, que vem conosco falar de uma iniciativa que é super interessante. Já pensaram na oportunidade, ao invés de você ser apenas correntista de um banco qualquer, ser também dono desse empreendimento bancário, desse empreendimento financeiro? É esse modelo de organização econômica que eu vou trazer para vocês hoje, nesse programa especial sobre a atuação do Sicoob Ceará. Então, muito bem-vindo, Noaman. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos que nos acompanham pelos canais que estão sendo transmitidos do programa. O Noaman Alencar é diretor executivo, né, vice-presidente do Conselho de Administração do Sicoob Ceará, está aqui conosco representando a cooperativa, e também o Robernilson Silva Oliveira, que também é diretor executivo do Sicoob Ceará. Bem-vindo, Robernilson. Boa tarde, Rafael. Gostaria de agradecer o convite. Muito obrigado por vocês estarem conosco. Como eu falei, né, conta bancária, crédito, investimentos, seguros, cartões, são serviços bancários, certo? Certo. Qual é a diferença, para começar, Noaman, qual é a diferença que o Sicoob oferece, né, enquanto cooperativa de crédito, comparando aí com as demais organizações financeiras do nosso país, sejam bancos públicos ou privados? Bom, na realidade, a gente tem que falar primeiro da similaridade dos produtos, né? Uma cooperativa de crédito, ela opera com todos os produtos que um banco opera. Nós temos, como você falou, conta corrente, cartão, seguro, previdência, câmbio. Todos os serviços que um banco oferece, a cooperativa de crédito oferece, o Sicoob oferece. Mas nós temos a diferença na forma de negócio, como se organiza o negócio. Aí nós temos 5 pontos importantes, né? Um é na estrutura da propriedade, que a cooperativa é formada por pessoas, são pessoas que se juntam e se organizam para construir uma cooperativa, enquanto no banco o capital é que manda. O acionista compra as ações do banco e ele que manda no banco. E o segundo aspecto é o objetivo econômico. Então, a cooperativa ela é para gerar benefício financeiro para os cooperados. Os cooperados vão se reunir para ter benefício financeiro entre o grupo. E o banco ele vai gerar lucro para os acionistas. Tá? O terceiro aspecto é a participação nas decisões. Na cooperativa, democraticamente, cada um cidadão, cada um cooperado tem direito a um voto. E no banco, os acionistas, quem tem mais ações é quem manda no banco. Quem tiver 50% das ações do banco é o dono do banco. No cooperativismo, isso nunca vai ocorrer. Outro aspecto importante é a distribuição dos resultados. No banco, todo o lucro vai para os acionistas. Na cooperativa, não. Se der resultado, o que a gente não chama de lucro, a gente chama de sobra, que na realidade é sobra, se as operações da cooperativa... Ao final de um ano, né? No final de um ano, foram superavitárias, o dinheiro que sobrou, ele obrigatoriamente tem que ser devolvido para o cooperado. E o quinto é a relação com o cliente cooperado. O banco, você é um número, você é mais um. Na cooperativa, não, você é o dono, você é o cliente e dono ao mesmo tempo. Você faz toda a diferença. A relação aí é uma relação mais próxima. Você tem o tete-a-tete. O pessoal da cooperativa te chama pelo nome e não pelo número, como se faz em um banco. Então, são aspectos relevantes nessa diferença entre cooperativa e banco. Então já colocamos todo mundo aqui na mesma página. Primeiro, para entender, né? Diferentemente de uma instituição bancária convencional, no cooperativismo de crédito, em uma cooperativa de crédito, como o Sicoob, o
correntista, né? A pessoa que vai lá e procura o Sicoob é, na verdade, um associado, é um cooperado. Ele é também um dos donos desse negócio e não lá, né, um grupo de pessoas que moram em algum paraíso fiscal que, né, que exploram economicamente a renda ou, enfim, a vida, né, de diversos trabalhadores, enfim, que aqueles que contribuem de alguma forma para uma instituição bancária, que de alguma forma operam algum serviço com a instituição bancária. Esse é o primeiro ponto. Mas o Sicoob hoje, segundo os números que vocês trouxeram aqui, o Sicoob é a maior rede, né, no modelo cooperativo, com quase 9,6 milhões de cooperados em todo o país. Eu queria ouvir aqui o Robenilson no sentido de entender qual é hoje, né, o papel do Sicoob ao organizar de forma diferente do modelo tradicional bancário essas quase, né, 10 milhões de pessoas que são hoje associadas, cooperadas do sistema Sicoob no país. Pronto, Rafael, completando aí o que você disse, nós contamos hoje com 9,5 milhões de cooperados, são 322 cooperativas singulares, são mais de... O que é cooperativa singular? Cooperativas singulares são as cooperativas que operam na ponta com cada cooperado. Né? Então, essa que atende pessoalmente o cooperado. Porque quando eu falo para você que a gente tem uma estrutura gigantesca, né? Você tem uma confederação Sicoob, você tem 14 centrais que participam da fiscalização dessas cooperativas e das instruções de funcionamento dessa cooperativa. Você tem um centro cooperativo Sicoob, onde nascem esses produtos, onde nascem as estratégias para poder atender o associado. Você vai ver que é na ponta, é nessa cooperativa singular, que nós temos aí em cerca de 2.500 municípios. Importante salientar que desses 423 municípios não existe nenhuma outra instituição financeira no Brasil. Então, é nessa ponta, é nessa cooperativa singular que o Sicoob trata pessoalmente com o cooperado. É nessa hora que as decisões que são tomadas ali no CCS encontram a realidade de cada cooperado. Então, é muito importante dizer, o Sicoob é muito grande, é um sistema robusto e muito forte. Mas é na ponta ali, no trato com cada cooperado, que ele entende qual é a necessidade, qual é a dificuldade de cada cooperado em ser atendida. Então, o sistema ele é nacional, né? Mas a sua relação com o cooperado ele é local. E é o diferencial do Sicoob. A gente vai continuar falando sobre essa cooperativa e esse modelo de organização do cooperativismo de crédito no próximo bloco do Vozes do Cooperativismo. A gente volta já. Estamos de volta com Vozes do Cooperativismo, um programa que hoje debate o cooperativismo de crédito através da experiência da cooperativa Sicoob Ceará, uma cooperativa que tem levado soluções financeiras para os seus associados aqui no estado. Eu estou hoje com o Robenilson Silva Oliveira, que é diretor da cooperativa, e também com o Nauman Alencar, que é vice-presidente do Sicoob Ceará. A gente estava debatendo aqui, iniciando o debate, né, sobre como a cooperativa de crédito é diferente de uma organização bancária tradicional. É diferente porque coloca as pessoas no centro de tudo. Essa foi a conclusão do primeiro bloco. É diferente porque oferece soluções pensadas para essas pessoas. É diferente porque também se organiza a partir do desenvolvimento territorial e local. E aí eu queria adentrar nesse debate em específico, Nauman. As cooperativas de crédito tradicionalmente estão onde as instituições bancárias tradicionais muitas vezes deixaram de estar, inclusive bancos públicos. Fala para mim sobre a importância hoje dessa organização territorial. Por que o Sicoob está interessado em estar nos municípios do interior do estado, está interessado em estar próximo dos produtores, nos vários, né, inclusive, né, ramos de atuação? O interesse dele em estar nos territórios é um dos diferenciais da cooperativa? Sim. O Sicoob, ele é, na realidade, o maior sistema cooperativo do Brasil. Nós estamos em todos os estados da federação. A gente ocupa municípios, como o Roberto falou, onde só existe a cooperativa, onde o banco saiu, fechou a agência, o Sicoob ou já atuava ou passou a atuar nesses municípios. Qual é a grande importância disso? É entender o público local, é entender o arranjo produtivo local, financiar esse arranjo produtivo local e alavancar
a economia daquele município. Nós temos vários e vários exemplos no Brasil de alavancagem dos municípios através de uma cooperativa de crédito. Um caso mais típico e que faz parte de um roteiro de livro e de vários programas é o caso de São Roque de Minas. É uma cidade que estava morrendo e, graças à constituição de uma cooperativa de crédito, a Saroncred, transformou a cidade. Hoje, a cidade vive praticamente em função daquela cooperativa de crédito. Então, é muito importante salientar que na cooperativa de crédito o dinheiro vai circular na cidade, a riqueza vai circular no município, a riqueza vai circular no estado, ele não vai sair, ela não vai ser depositada no banco, vai ser mandada para um centro financeiro como Rio de Janeiro e São Paulo. O dinheiro fica no local, o dinheiro circula no local e gera riqueza e gera prosperidade para aquele local. Vamos falar, Roberto, mais uma vez, o tamanho do Sicoob aqui no estado do Ceará. Hoje são quantos cooperados organizados nessa cooperativa aqui no estado? E me localiza, né, territorialmente onde está distribuído aqui o Sicoob. É importante a gente salientar como se forma uma cooperativa. É muito bacana que sempre surge de uma necessidade. Então, o Sicoob Ceará surgiu de uma necessidade de policiais federais e rodoviários federais de ter um atendimento diferenciado, melhor que eles tinham nos bancos tradicionais na sua existência. Você imagina que policiais federais precisam ter agilidade para ser convocado para uma missão, rapidamente tem que entrar em ação sempre que é convocado, e sempre perdia-se muito tempo em agências bancárias, né, filas enormes. Então, dessa necessidade nasceu o Sicoob Ceará. A princípio, nasceu entre esses dois grupos de servidores públicos federais. À medida que esse produto foi a cooperativa foi oferecendo um bom produto para esses cooperados, a cooperativa foi evoluindo, ela abriu para todo servidor público federal no estado e abriu agora para livre admissão. Então, nós temos cerca de 3 agências principais, né? Temos a sede, uma agência em Caucaia, uma agência em Eusébio e uma agência em Maranguape. Importante salientar essa posição que o Norman colocou, que a gente está colocando agora uma agência em Varjota, que é com esse objetivo exatamente de fazer uma melhoria, um desenvolvimento maior no município que está carente de uma agência bancária. Na verdade, todos os bancos tradicionais já saíram da cidade e o atual banco está saindo de lá. Então, como o objetivo da cooperativa não é lucro, não almeja lucro, sim o desenvolvimento dos seus cooperados, então esse é o motivo da existência da cooperativa ali, né? Então, nós temos cerca hoje de quase 5.000 associados já e a ideia é tomar todo o território do Ceará com esse modelo cooperativista. Aproveitando que você está falando de associação, como é que se dá o processo de associação no Sicoob, para quem está nos acompanhando entender? É muito simples, Rafael. Você se associa à cooperativa da mesma maneira que você se associa a um banco. Na verdade, de maneira até um pouco mais prática e menos burocrática. Então, você pode fazer uma associação digital, por exemplo. Então, através do seu aplicativo de celular, você consegue mandar todos os dados e ali você consegue fazer um cadastro, abrir sua conta e já recebe cartão de débito, cartão de crédito, você já começa a operacionalizar. E se você quiser um atendimento diferencial mais personalizado, você vai até a agência, onde você vai ser muito bem atendido e com documentos básicos como CPF, identidade, comprovante de renda, você já consegue abrir sua conta e já sair associado de uma cooperativa. Muito bem. Importante a gente entender como funciona, né, a associação também para ver aí e deixar oportunidade para quem está nos acompanhando de entender o Sicoob também como uma alternativa. A gente vai voltar a falar um pouquinho mais sobre isso, mas daqui a pouquinho, no próximo bloco do Vozes do Cooperativismo. Estamos de volta com Vozes do Cooperativismo, aqui diretamente dos estúdios do Sistema Jangadeiro. No programa de hoje debatemos o cooperativismo de crédito através da experiência do Sicoob Ceará e como essa cooperativa organizada aqui no nosso estado e também em todo o território nacional tem ajudado a desenvolver aí os negócios e a vida das pessoas que estão precisando lá de uma instituição bancária e tem, através de uma cooperativa em que ele é dono, a oportunidade de ter esse serviço sendo prestado. Esse é o diferencial, é o grande diferencial do cooperativismo de crédito. Estávamos aqui um pouquinho falando sobre a história
do Sicoob, como a cooperativa se organizou desde lá o processo, né, de constituição com policiais e servidores públicos federais, depois chegou, né, ao conjunto da população como uma oferta de serviço, onde qualquer pessoa, eu estou aqui falando com vocês estão aí nos acompanhando, podem se associar ao Sicoob, já são mais de 4.000 associados aqui organizados no estado do Ceará, né, chegando, né, a 5.000 associados no estado do Ceará e um número de quase 10 milhões de associados no Brasil, o maior sistema de cooperativismo de crédito organizado no nosso país. Estou recapitulando aqui para o pessoal entender a importância dessa cooperativa e como essa cooperativa tem gerado oportunidades. E dentro das oportunidades que são geradas por uma cooperativa de crédito, a gente falou um pouco no começo que os mesmos serviços, ou um pacote de serviços que uma instituição bancária tradicional, a gente pode conseguir também no cooperativismo de crédito. E falamos também da oportunidade que temos quando estamos numa cooperativa de crédito, de no final lá, diferentemente, né, de qualquer outra instituição bancária, receber as sobras, que não é o rendimento da poupança, não é o rendimento da aplicação financeira. As sobras são os resultados financeiros da cooperativa ao longo do ano. No banco tradicional é o lucro, que fica com o acionista majoritário. Aqui fica com cada um dos cooperados proporcionalmente. Para o nosso público entender no Aman a operação da cooperativa para além desses instrumentos. Para além de tudo isso, o cooperado ainda participa do dia a dia das decisões da cooperativa, ele pode inclusive integrar os conselhos, ele participa de assembleias, fala do processo democrático que organiza uma cooperativa como o Sicoob. Esse é um dos principais diferenciais do cooperativismo de crédito principalmente. Os sócios, o grupo de cooperados, ele elege um conselho de administração, que no nosso caso lá do Sicoob são 7 pessoas, e esses 7 membros, eles têm a missão de administrar a cooperativa. A parte operacional da cooperativa fica a cargo de profissionais do mercado. Então, nós, do Conselho de Administração, a cooperativa é presidida por meu grande amigo Antônio Moreira, que manda um abraço, nós temos essa responsabilidade. Nós contratamos os melhores profissionais de mercado, que são pessoas que estão inseridas no mercado financeiro, que sabem lidar com isso, porque é muito complexo o mercado financeiro. Uma cooperativa de crédito, como qualquer outra instituição financeira, ela tem que seguir regras internacionais e regras do Banco Central do Brasil, do Conselho Monetário Nacional. E no dia a dia, operacionalmente, é muito complexo. Então, isso fica a cargo dos profissionais, tipo Robert Nilson e da nossa diretora Michele. E mais o quadro de funcionários com nossos gerentes. Democraticamente, nós fomos eleitos para gerir a cooperativa por um mandato de 4 anos. Qualquer um dos cooperados que fazem parte da cooperativa, eles podem ser conselheiro da cooperativa e participar da alta administração da cooperativa, como nós participamos. No caso do Sicoob, os cooperados são convocados para as assembleias, por exemplo, do aplicativo? Me diz mais ou menos como é que funciona. Existem todas as regras definidas na Lei 5764, mas com a modernidade, isso ficou muito mais fácil. Sim. O aplicativo no site, através de e-mail, através de WhatsApp, o associado ele é informado, ele é convocado a participar do processo assemblear, ele é chamado a participar do conselho, ele vai participar da eleição como qualquer um outro associado da cooperativa. Então, é um processo muito aberto, muito limpo, muito democrático. Tem uma informação importante que eu quero dar para vocês, a respeito, você falou de sobra, que pouca gente sabe. Os números são impressionantes. Sim. Vamos fazer uma analogia. No final desse ano de 2025, na Mega da Virada, sorteou R$1 milhão. Acho que foi o prêmio recorde da Mega Sena. Sim. O Sicoob já distribuiu R$50 milhões, já devolveu para os associados, quer dizer, são 50 prêmios da Mega da Virada. Isso seria equivalente a 50 anos de Mega da Virada.
foi o que o Cicobi distribuiu até hoje para os cooperados. Só para ratificar, em dezembro de 2025, quando o fechamento foi em dezembro de 2025? Não, As esses sobras... são os números do Cicobi, os números acumulados do Cicobi. Eu sei, mas quando foi as sobras foram distribuídas? As sobras são sempre distribuídas após a Assembleia, após as Assembleias. Então, a Assembleia geralmente ocorre até abril do ano seguinte então vai ao ser fechamento. Agora. Vai ser agora. Agora, a nossa Assembleia está marcada para dia 14 de abril. Então, o Cicobi vai distribuir mais de 50 milhões do exercício de 2025. O conjunto inteiro do Cicobi, do Cicobi Nacional. Na realidade, estou falando de números acumulados, não só desse exercício. Do exercício de 2025, vai ficar em torno de 20 milhões de reais. Entendi, tá? Entendi. Então, mas é muito expressivo, são números muito expressivos. E aí eu acho que é importante destacar, porque eu não tenho conhecimento, eu nunca recebi sobras. Vocês já receberam porque são associados Cicobi, são diretores, estão ali na cooperativa há algum tempo. Mas quem está nos acompanhando, você já parou para pensar que lá em março, abril do ano, você, depois de passar um ano, pelo menos, né, na cooperativa, vai receber proporcionalmente aquilo que você circulou, né, financeiramente na cooperativa, mas vai receber um valor em dinheiro. Eu soube de gente que é associado de cooperativa de crédito, que deve circular uma grana boa, mas que recebeu só de sobras R$9.000. Está desatualizado. A gente tem Por exemplo? Nós temos associados que já recebeu 50 centavos e temos associados que já recebeu R$80 mil de participação. Isso no Cicobi Ceará, por movimentar. E é importante, Rafael, que assim, você não faz um esforço. Vou pegar um médio empresário, por exemplo, você não faz um esforço extra para poder gerar essa receita. Aquela movimentação que você tem, por exemplo, você gera boletos pelo banco, agora você vai gerar os boletos pelo Cicobi. O custo vai ser menor, mas aquele saldo médio que gerava na conta corrente, que gerava receita para o acionista, agora vai gerar receita para você, vai aumentar as sobras da cooperativa, ou seja, você tem uma redução de custo na tua empresa, vai participar de um resultado que é gerado a partir de uma movimentação que você já tinha, né? Não é uma movimentação extra, não é um esforço extra. Ou seja, como não tem fins lucrativos, no final do exercício, o Cicobi ele não tem para o que fazer com o que sobra, então ele trata com você com o melhor custo possível, paga o melhor rentabilidade que ele pode, comparado ao mercado, para o aplicador, e o resultado é de acordo com a sua movimentação e a movimentação do aplicador ainda. Ou seja, você consegue melhorar seu resultado. Mais um exemplo importante, por exemplo, você faz o seguro, né, da tua empresa lá, do maquinário, para não perder. Então, ali 10, 15, 20%, dependendo, vai de receita para o angariador. Agora, esses 20% que você pagaria de qualquer forma, vai para as sobras da cooperativa aumentar o seu resultado no final do exercício. É uma economia do ganha-ganha. Assim, é uma parceria, né? É interessante. A dimensão nos exemplos ficam mais claras, né, Noaman? A gente fica ainda mais otimista em relação ao serviço prestado por uma cooperativa de crédito, começa a entender os detalhes. Mas, Robenilson, dentro dessa estrutura, né, de serviços oferecidos, vamos detalhar agora um pouco, né, o pacote de serviços, como eles estão organizados. Eu sei que hoje há muita demanda, né, de serviços digitais. Vocês hoje contam com aplicativos específicos, os serviços online que vocês oferecem. Como está estruturado hoje essa rede do Cicobi? A gente já viu que em 2025, por exemplo, o próprio mercado já colocou o Cicobi como uma das principais empresas inovadoras, né, na parte digital. A gente sabe como a digitalização está mudando a vida de qualquer pessoa no mundo, né? Do brasileiro, então, não seria diferente. Então, o Brasil é o país do Pix, né? Exato. Então, você tem aí que o associado ele quer ter uma experiência completa. Ele quer poder pegar o aplicativo dele e saber que ele vai conseguir fazer todas as transações. Mas é muito importante ele entender que não pode haver uma desumanização daquela relação entre ele e a instituição financeira dele. Você imagine aí um empresário que às 4h30 da tarde ele precisa fazer os pagamentos do fornecedor dele para receber um produto no sábado e o aplicativo diz que o seu limite já se excedeu. Em algum banco você vai conseguir falar com o gerente? Você não vai. E no Cicobi você vai conseguir. Então, o Cicobi ele quer que você tenha uma experiência plena, né? E ele tem a capacidade digital para isso, mas ele quer que saiba que dentro logo depois daquele aplicativo ali, daquela ação, tem um cooperado que conhece a sua história, conhece as suas necessidades e está ali para atendê-lo. Não é um IA, né? Exato. Não é um chatbot. Exato.
é um associado, aliás, é um representante aí da operação, do pessoal que está lá na parte administrativa. Exato, ele não atendendo. é só um número, né? Ele não é só um número. Não é só um número. Rafael, um dado importante é que o aplicativo do Sicoob, que a gente chama de Super App, ele é reconhecido pelo Banco Central já há vários anos como o melhor aplicativo do sistema financeiro nacional, não é de cooperativa de crédito. Em todos os bancos, todo o sistema financeiro, o aplicativo do Sicoob é o melhor do sistema financeiro. E em 2025, foi reconhecido com o prêmio de Bank Transformation como o melhor aplicativo do sistema financeiro. Ele é muito melhor, muito mais seguro. Só no ano passado, o Sicoob realizou mais de 18 milhões de transações via aplicativo. É muito seguro, é um aplicativo robusto, é um aplicativo que tem todas as soluções que o cooperado precisa. Só que não precisa. E por trás, como o Robert Nilson falou, de toda essa tecnologia, ainda existe a agência física, ainda existe a pessoa para te atender. Diferentemente de um banco digital, que você está lá, se der algum problema, você não tem para onde recorrer, não sabe para onde ir, não sabe como resolver. No Sicoob, não. Você já sabe que tem agência, já sabe onde é que tem agência, você já tem seu gerente que te atende. Se der qualquer problema, é só ligar para o gerente vai te atender na hora, vai resolver na hora. Se depois você vai na agência, que também vai ser atendido. Além de toda a tecnologia que o Sicoob entrega para o cooperado, nós temos esse diferencial, que é o tete-a-tete, olho no olho. Eu quero aproveitar a sua deixa aqui e falar de segurança sobre dois aspectos. Queria que vocês dois comentassem aqui comigo segurança sobre dois aspectos. Um da segurança do serviço, da operação toda. Meu dinheiro está seguro ao circular nesta cooperativa, o Sicoob? É um primeiro ponto. O outro aspecto de segurança é a segurança do negócio. O Sicoob hoje tem solidez. Você falou das fintechs. Vivemos hoje uma crise, né, política, econômica e jurídica, caso quase de polícia, caso de polícia envolvendo bancos. As fintechs, esses bancos digitais, muitos estão deixando, inclusive, de operar. Se mostraram um modelo, na minha avaliação, não seguro para a população. De fato, bancos que você não reconhece quem são os atores por trás deles, não sabe nem qual é o capital econômico que está envolvido, muito menos na operação se passa de fato por pessoas. A gente está aqui dizendo o lado contrário. Começo ainda contigo, Noaman. Segurança sobre esses dois aspectos, do negócio e da operação bancária. A segurança do negócio. Foi bem lembrado que eu já ia tocar nesse assunto. A crise que a gente vive hoje, principalmente capitaneada pelo Banco Master e sua fintech lá, o Willbank. E outros banks aí da vida que estão sendo liquidados pelo Banco Central. Durante esse tempo todo, você, telespectador, você, Rafael, já ouviu falar que teve algum problema em alguma cooperativa de crédito? Não. Não existe. Sinceramente, não. Não existe. Obviamente que quando dá algum problema em alguma cooperativa de crédito, o próprio sistema se protege. Aquela cooperativa é incorporada por outra cooperativa maior, mas a marca nunca é comprometida. Por outro lado, eu participei dessa construção, da formação do Fundo Garantidor de Crédito do cooperativismo. O cooperativismo tem um fundo próprio, o que chama FGC. E, a mesma regra dos bancos, 250 mil está plenamente assegurado se tiver algum problema. Tá? Então, nós temos um fundo robusto, um fundo próprio, nós temos todo um arcabouço, todo um sistema regulatório e fiscalizador nas cooperativas de crédito, que são muito mais rígidos que dessas fintechs. Então, por isso que não ocorre problema com cooperativa de crédito, nem no sistema de crédito cooperativo no Brasil, por conta de todas essas amarras que a gente tem. Tá? Então, essas camadas pode ficar de proteção. tranquilo, pode ficar tranquilo. Quer acrescentar, Robert Nilson? Sobrou pouca coisa, Noaman completou bastante isso aí. O Banco Central ele tem uma atenção muito grande sobre as cooperativas, exatamente porque elas funcionam como regulador de mercado, né? Ou seja, até para você que não é cooperado de uma cooperativa, o banco tem que sustentar taxas e produtos mais baratos para que você não migre
para aquele que mantém uma taxa mais justa e mais correta. Então, ele tem uma atenção muito especial. Então, ele não age só como regulador, né? E é muito rígido, e às vezes mais rígido do que é com os bancos, mas também como parceria, né? Ajudando as cooperativas, cobrando capacitação de dirigentes, inclusive, de colaboradores, inclusive de associados, para que eles entendam e conheçam a cooperativa deles. Né? O Norman já falou do Fundo Garantido de Cooperativo, que ele garante por CPF, CNPJ ou conglomerado financeiro, nos mesmos moldes que os bancos fazem. Na verdade, quando você ouve assim, um banco tradicional não tem problema. Na verdade, quando você vê uma agência de um determinado município sendo fechada, é porque aquela agência está dando prejuízo. Uhum. Mas quando você tem um sistema já robusto, como o Norman colocou ali, já bem formado, então, quando você tem uma agência que tem problema, outra agência maior, isso acontece uma questão, absorve aquela ali sem que, com total transparência, você não gere nenhum problema, né? Ou seja, o que é exigido de capital, e eu acho que os acordos de Basileia, que são acordos internacionais que exigem isso das cooperativas, não existe de fintech, no mesmo padrão de banco, padrão contábil internacional, é o que mantém a rigidez e a solidez. E o problema das fintechs é exatamente, a gente já sabia disso, né? Não tem capital para sustentar as operações grandes que elas faziam. E, às vezes, o correntista corria esse risco por conta de um ou outro benefício e acabou agora, muitas vezes, sendo prejudicado. E particularmente pensando esses negócios, eu tenho uma avaliação também de que eles investiram muito em marketing, muito em publicidade e geraram, né, um sentimento de segurança que, na verdade, na prática não existia. E fazendo aqui, né, um paralelo com o que vocês estão colocando, acho que faltou muito, por um bom período, transparência por parte, inclusive, dos órgãos de controle, de deixar mais, né, claro para a sociedade os riscos que ela estava correndo com o processo, né, de vinculação a essas organizações bancárias nesse modelo no Brasil. Eu acho que foi um problema que perpassou aí, né, os órgãos, inclusive, de controle, perpassou o judiciário, perpassou também o poder legislativo, que, de certa forma, favoreceu economicamente pelos interesses, né, que a gente sabe que a política carrega, né, com empresas, com empresários tradicionais. Mas voltando a tratar aqui do modelo de organização do Sicoob, e a gente tem falado muito sobre o papel, inclusive, das cooperativas de crédito junto às cooperativas de outros setores, né, econômicos do cooperativismo, como, por exemplo, saúde, como, por exemplo, o setor, principalmente, agropecuário, né, sobre as cooperativas também que operam ali serviços de uma forma geral. O cooperativismo de crédito tem sido um grande apoiador no Brasil todo e também aqui no estado do Ceará. E eu queria ouvir vocês a respeito da experiência do Sicoob. Como é que o cooperativismo de crédito tem apoiado outros segmentos do cooperativismo, né, com destaque aí para o agro, que precisa de investimento constante, acesso a crédito constantemente, e também pensando na perspectiva do empreendedorismo, que eu sei que tem sido uma vertente que vocês têm trabalhado bastante no AMAN. Esse é um dos princípios do cooperativismo, né? A intercooperação. E é exatamente nesse modelo que gera desenvolvimento local, regional, estadual e gera o desenvolvimento de todo o Brasil. O Sicoob atua fortemente. Hoje ele é o maior agente financeiro do agronegócio entre as cooperativas de crédito. Uhum. Assim, só para dar uma dimensão da solidez do Banco Sicoob. O Banco Sicoob hoje, isso a Forbes atesta isso, o sistema financeiro atesta isso. Hoje ele é o 8º maior banco do Brasil, no sistema financeiro. É o 8º maior sistema bancário do Brasil. Do Brasil. Ele ocupa a 8ª posição entre as maiores instituições, ele tem cerca de 400 bilhões de ativos. A solidez é um banco muito sólido. Ele é o 6º em depósitos totais. Ele é o 7º em operações de crédito. Ele é o 7º em operações em patrimônio líquido e é o 8º em lucro líquido. O sistema Sicoob ele é muito robusto. É por isso que sustenta esses arranjos produtivos. A gente trabalha diretamente ligado nos arranjos produtivos, principalmente na intercooperação.
O Sicoob financia muito outras cooperativas, principalmente as cooperativas agropecuárias. Então, essa cadeia produtiva, ela alavanca os municípios, ela alavanca o Estado. Nos estados, aqui no Nordeste, a gente tem muito pouco conhecimento de cooperativismo, mas nos estados do Sul e do Centro-Oeste, o financiamento agrícola, por exemplo, ele é mais de 60% financiado pelo cooperativismo de crédito. Isso aí cria aquele círculo virtuoso. Então, é importantíssimo você ter tocado nesse assunto, porque nós estamos na ponta atuando nesse processo de intercooperação. E o mais interessante que eu vejo dessa história é que o próprio cooperativismo encontrou as soluções para fazer com que o modelo de negócio como um todo se desenvolvesse, porque a gente tem uma escassez muito grande, até bem pouco tempo, bancos públicos, sobretudo os bancos de desenvolvimento regional como o BNB, não investiam e nem, né, operacionalizavam crédito para cooperativas. E isso é relevante quando vocês falam da importância do cooperativismo estar como agente econômico também do desenvolvimento do próprio cooperativismo. De novo, né, é aquele círculo que você falava, o círculo virtuoso da economia que faz realmente as pessoas serem incluídas economicamente e, né, o Estado, né, o nosso território ganhar em crescimento econômico, oportunidade de geração de renda. Isso, de fato, é fazer desenvolvimento, né, minha gente? Queria que você agora, Robenilson, tratasse de um outro aspecto que eu acho super relevante e um outro grande diferencial do cooperativismo de crédito, que é a preocupação. E em tempos, mais uma vez dialogando com a conjuntura, e em tempos de jogo do tigrinho, mais relevante ainda, em tempos em que as pessoas, né, estão cada vez mais, de certa forma, sendo influenciadas por negócios opressores, como esses negócios, esses jogos digitais, o cooperativismo de crédito oferece uma solução que eu acho maravilhosa, que é a educação financeira. Fala desse aporte, né, que o cooperativismo de crédito do Sicoob tem oferecido para a sociedade. Rafael, você tocou num assunto muito interessante. O Banco Central tem cobrado isso, né, das instituições, principalmente das cooperativas. O Sicoob, ele tem o Instituto Sicoob, que foi criado exatamente com a necessidade das cooperativas, até de uma exigência do Banco Central, que era essa capacitação, esse treinamento, essa visão cooperativista, para ter essa inter-relação aí entre esse atendimento financeiro e os princípios cooperativistas que não podem ser perdidos em relação a isso. Então, as cooperativas de crédito não foram criadas para serem nocivas, né? A cooperativa não pode você ter um salário de R$1.000 e ela te dá um cartão de crédito de R$100.000 para te endividar, sabendo que aquilo vai te criar um problema financeiro. Então, para que você tenha acesso ao crédito, a cooperativa trabalha, o Sicoob trabalha essa educação financeira. Inclusive, a gente vai ter aí na semana que vem, o nome é em inglês, eu perdi ele agora, né? Mas é a semana de crédito, né, jovem, né? Então, o Banco Central, em parceria com o Instituto Sicoob, vai fazer um treinamento via nacional, né, de capacitação de educação financeira para jovens, né? Para estabelecer e tentar incutir a importância da economia, de começar a se economizar jovem, ter responsabilidade de como usar os seus recursos. A gente, às vezes, nessas capacitações da gente, a gente vai para outros países, a gente vê como é diferente, né, que todo jovem já cresce sabendo que tem que ter uma poupança, que tem que se organizar financeiramente, e há uma preocupação muito grande do Sicoob em relação a isso, né? Então, essa educação faz parte, né? Então, não é só o Sicoob que faz isso, a gente tem um sistema OCB, Sescop também, que trabalha isso de maneira muito relevante. Você tocou no sistema OCB Ceará, que é o patrono aqui do Voz do Cooperativismo, mas também é o patrono das cooperativas, a entidade máxima representativa das cooperativas no estado do Ceará. E para o funcionamento Sicoob Ceará, enquanto cooperativa, o sistema OCB tem um papel relevantíssimo, né, no assessoramento técnico e também em todo o papel, né, da educação para o desenvolvimento do cooperativismo. Eu queria que você falasse um pouco para o nosso público entender como a organização, né, Sicoob Ceará acessa o sistema OCB para poder capacitar seus gestores, para capacitar suas equipes, para qualificar o seu negócio e também para, né, dar uma injeção de cooperativismo no seu funcionamento. Eu vou falar agora para o leigo, eu não vou falar para cooperativista, porque eu sei que tem muito cooperativista que
que assiste o programa, Sim. o pessoal entender o que é o OCB, o que é o SESCOP. No Brasil, existem várias entidades dos ramos S. Nós temos SESI, SENAI, SESC. Nós temos as confederações que fazem parte de um determinado ramo de atividade. Uhum. Então, na Confederação Nacional da Indústria tem o SENAI. Na Confederação Nacional do Comércio tem o SESC. O cooperativismo, eles têm a organização própria, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras, com sede em Brasília, com seccionais locais, regionais, estaduais, e o braço formador, o braço educacional, o S do cooperativismo é o SESCOP. O SESCOP Ceará ele utiliza muito a estrutura do SESCOP para sua capacitação. Por exemplo, o Robert Nilson está fazendo um curso de mestrado agora na PUC do Paraná. Não é qualquer mestrado, não é qualquer mestrado. Mestrado em cooperativismo. Mestrado uma das melhores universidades particulares do Brasil, em parceria com o SESCOP. Principalmente no ramo do cooperativismo. Ele faz parte de uma turma... São quantos alunos, Robert Nilson? Cerca de 30 alunos. 30 alunos que fazem o mestrado. Totalmente formatado e cursado pelo SESCOP. Sim, voltado para a gestão de cooperativas. O ano passado, nós tivemos, por exemplo, uma imersão no Canadá, totalmente custeado pelo SESCOP. Para conhecer experiências de cooperativismo de crédito? Segundo maior sistema de cooperativismo de crédito do mundo. É o Canadá. É o Canadá, é o sistema Desjardins. Nós tivemos, o Robert Nilson esteve também nessa imersão, o nosso presidente Antônio Moreira, mais os nossos colegas e amigos do Sicob, do Sicredi. Uma experiência enriquecedora, onde a gente viu e pôde trazer vários insights para a gente aplicar aqui na nossa cooperativa, aqui no Brasil. E um deles, o Robert Nilson acabou de falar. O sistema Desjardins, as cooperativas de crédito do Canadá, eles vão para a escola ensinar as crianças e criam um grupo dentro da escola. A criança já vai lá, chega lá no grupo lá, entrega o dinheiro, faz a poupança, já nasce desde pequeno poupando, aprendendo a lidar com dinheiro. Sim. Então, são experiências fantásticas que a gente, nessas andanças pelo mundo, aí a gente aprende nos vários eventos que a gente tem aqui no Brasil, nos cursos, nos congressos. Tudo isso patrocinado pelo SESCOP, pela OCB e pelo SESCOP. Então, o SESCOP é um grande alavancador de conhecimento e capacitação para o cooperativismo. Quanto mais você se capacita, quanto mais você conhece do negócio, maior o seu desenvolvimento. Isso contribui para alavancar economicamente, financeiramente, o sistema cooperativo regional. Então, a gente só tem que agradecer ao OCB Ceará e o SESCOP Ceará. Eu faço parte do conselho do SESCOP Ceará e a gente tem discussões assim de alto nível no conselho e que realmente alavanca muito o Estado nesse sentido do cooperativismo. Eu acho interessante também, nesse aspecto da organização do sistema OCB Ceará, SESCOP, que para além da posição, né, enquanto braço de desenvolvimento e educacional do cooperativismo, o Benilson, tem um outro aspecto muito importante que é a atuação na defesa própria do cooperativismo enquanto segmento, né, da economia, enquanto modelo de organização de negócio. Um dos pontos fundamentais e que interfere muito nesse debate que a gente está trazendo aqui hoje foi a própria possibilidade de a gente conseguir continuar operando cooperativas de 2025 para cá, que foi a discussão da reforma tributária, por exemplo, né? Várias outras discussões que acontecem no Congresso Nacional, que acontecem no Judiciário, que as instituições representativas do cooperativismo unidas estão lá, todos os sistemas que se unem dentro do sistema OCB nacional, os locais e as cooperativas que se unem dentro do sistema OCB nacional, têm tido um papel muito importante. Eu queria que eu ouvisse você nesse sentido, também desse outro braço, que é o braço representacional, que é o braço que vai lá
no legislativo, no executivo e no judiciário defender o cooperativismo, para quem está nos acompanhando e entender que é um modelo de negócio também, que a cooperação também perpassa pela defesa da própria existência do modelo. É interessante você colocar isso, que numa visita que a gente fez aí, a gente fez uma visita às cooperativas da Alcepar lá no Paraná. Sim. E a gente sabe que há uma frente cooperativa, né, de defesa do cooperativismo dentro do Congresso. E é interessante, Rafael, que essa frente ela não é partidária. E eles fizeram um trabalho lá muito interessante dentro da cooperativa, que é entender a política necessária para a defesa da cooperativa. Não aquela ideológica de esquerda, direita, centro, extrema-direita, sim a política que ajuda a defender os princípios cooperativistas. E aí eles descobriram que tem de esquerda, de direita, de centro, envolvida nessa defesa do cooperativismo. Então, está sendo feita lá, e a gente sabe como é difícil você chegar em determinados... Olha, vamos falar sobre política aqui, né? Mas não é essa política voltada para a ideologia A ou ideologia B, mas aquela que faz a defesa dos princípios cooperativistas, que não é só aquilo que movimenta, né, o nosso trabalho, o ganha-pão desses colaboradores, mas também que ajuda nesse desenvolvimento desse projeto que a gente apostou como um projeto real. Então, a gente tem essa frente lá em defesa do cooperativismo muito bacana. Há uma ideia, o Sescop estava com a gente nessa visita, de tentar começar nessa discussão aqui de ajudar essa defesa, né? Escolher candidatos, mesmo de direita ou de esquerda, mas que estão nessa frente de defesa do cooperativismo, que é um projeto que a gente vê nos países mais desenvolvidos do mundo, que o cooperativismo tem uma significância muito maior do que tem aqui, uma relevância muito maior que tem aqui no Brasil, e realmente funciona. Realmente traz um retorno, traz uma condição melhor, traz um desenvolvimento muito bacana para aquela região. É interessante você falando, porque eu fiquei pensando aqui. Nós temos números muito expressivos do cooperativismo de crédito, mas sabemos pelo tamanho do nosso país, pelas oportunidades que nós temos desenhadas, que poderia ser muito maior. Então, essa experiência de contato com o mundo, vocês percebem que há muita oportunidade de crescimento. E é nessa perspectiva agora que eu quero conversar com vocês, iniciando aqui pelo Noaman. Qual é, né, o planejamento futuro? O que é que vocês enxergam aí de horizonte para o desenvolvimento do próprio Sicoob, do cooperativismo de crédito no estado do Ceará, no Brasil? Há um percentual que vocês calculam, por exemplo, de crescimento, que vocês acham que seria estratégico para um próximo ciclo aí de 5, enfim, de um período de tempo em que vocês tenham definido como estratégico dentro do planejamento que a cooperativa e o sistema financeiro específico do Sicoob planejou? Coloca aqui para a gente, em linhas gerais, o que você acha que pode ser oportunidade de crescimento e incremento da cooperativa e da organização que ela implementa no Brasil através do sistema financeiro. Bom, o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo, ele já é o maior da América Latina. O brasileiro já é o maior da América Latina. O brasileiro é o maior da América Latina. E está entre os 6 maiores do mundo já. Já está. Tá. Na realidade, o sistema está vindo numa crescente, porque os números superam os números do mercado financeiro brasileiro. A gente, há alguns anos atrás, eu estou no cooperativismo desde a década de 90, do início de 90, a gente tinha menos de 1% do mercado financeiro. Uhum. E o grande sonho do cooperativismo é chegar a 10% do mercado financeiro. Nós já chegamos a esse número. Aí a gente almeja uma fatia maior do mercado, mas a gente sabe que o desafio é grande. O desafio de mercado, o desafio de legislação e a concorrência com os bancos. Então, o cooperativismo ele tem alguns benefícios legislativos que os bancos ficam tentando derrubar. É sempre essa briga. Então, esse é um dos grandes desafios do cooperativismo, crescer sustentavelmente, ocupar espaço no sistema financeiro nacional, pular os obstáculos e ser relevante. O Sicoob, ele, a cada dia mais, ele se consolida como o maior sistema de cooperativo de crédito
no Brasil. E o nosso planejamento para os próximos anos, ele foca exatamente nisso. Crescer com solidez e com responsabilidade. Da mesma forma que nós aqui no Sicoob Ceará, a gente foca muito nessa questão. Ter segurança, solidez. Cresce com solidez, cresce acima do mercado, mas sem abrir mão da segurança. O associado em primeiro lugar. Estamos no finalzinho do nosso programa. Queria dar oportunidade também para o Robenilson falar aqui, mas agora é diferente. Queria que você falasse para o nosso público que está nos acompanhando aqui, que ainda não entendeu a importância e pode vir a se organizar no cooperativismo de crédito, acessar esse serviço e acessar também essa grande rede do ganha-ganha que a gente vem falando ao longo de todo esse programa. Fala aí para o pessoal. Bem, Rafael, é muito fácil, né? Você pode nos visitar em qualquer uma das agências. Se você pesquisar aí no site do Sicoob, né, que é fácil de achar na internet, você vai encontrar o endereço. A sede está ali na rua Ministro Joaquim Bastos, em frente colado no Shopping Casa Rosada, por trás da Igreja de Fátima. Você vai ser muito bem atendido, vai ter um cafezinho lá. E sem compromisso nenhum, a gente vai apresentar para você o modelo cooperativista que o Sicoob Ceará propõe, que é um modelo muito antigo, que não se perde, né? Porque é um de ajuda mútua, que nasce sempre de uma necessidade, né? E ajuda a complementar há um real interesse do desenvolvimento do seu cooperado, porque é a razão de existência da cooperativa. Muito bem, muito obrigado, Noaman, muito obrigado, Robenilson, muito obrigado ao Sicoob Ceará por estar aqui conosco, muito obrigado a você que nos acompanhou até agora no Vozes do Cooperativismo. A gente volta na próxima semana debatendo esse modelo de negócio que transforma vidas e a economia do estado do Ceará. Forte abraço e tchau, tchau.